Mudando de assunto, a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, amanheceu esvaziada nesse domingo depois dos ataques do exército iraniano. Imagens que circulam nas redes sociais mostram estradas vazias e um céu sem um movimento intenso de aviões que costuma marcar a rotina da região. Quem está ao vivo com a gente é o empresário Rodrigo Paiva, que mora em Dubai há 10 anos. Aqui ainda é boa tarde, mas aí já é boa noite, Rodrigo. Conta pra gente como é que está o clima hoje, como vem sendo o clima desses últimos 3 dias, né? De intensificação de guerra, de aumento de clima, de acirramento de clima aí entre Estados Unidos, Irã e Israel. Como é que vem sendo a vida de vocês em Dubai nesses últimos 3 dias? O que que mudou na rotina? Boa noite aí para você. Boa tarde, Neila. É um prazer falar contigo, com toda a audiência do Metrópolis. De fato, a rotina mudou bastante aqui em Dubai por conta disso. Uma cidade que está sempre cheia, a cidade que mais recebe turistas hoje em dia, como você bem mencionou, o céu sempre cheio, com voos da Emirates para todos os lados. E sábado começou diferente, lembrando que o 11º dia do Ramadã, que é um mês super importante para os muçulmanos que estão jejuando durante todo o dia. Hoje, o 13º dia do Ramadã, um mês super importante para a religião aqui, para o mundo árabe, e de forma diferente. Mas os Emirados estão dando um verdadeiro show de como lidar com uma crise, está sendo o plano de contenção dessa crise regional, está sendo colocado em Dubai e nos Emirados como um todo, de forma bem pragmática. Então, assim que os primeiros movimentos foram feitos no começo do sábado, já fecharam o espaço aéreo, já cancelaram os voos. Hoje em dia, hoje aqui já tem mais de 20 mil turistas que não podem sair do país agora porque o espaço aéreo está fechado, mas o governo está dando total apoio, pagando pela acomodação e dando informação em tempo real, e isso é muito importante de frisar. Um dos países mais seguros do mundo aqui, Emirados Árabes e Dubai, recebe turistas do mundo inteiro, mais de 200 nacionalidades, e obviamente tem uma proximidade muito grande com o Irã, fica do outro lado do Golfo, mas aqui está vida em teoria, normal, todo mundo trabalhando de casa, escolas online, mas todo mundo se sentindo bem seguro, e obviamente os brasileiros que às vezes reportam um certo pânico por não estar acostumado com esses barulhos que estão tendo no céu, que são os mísseis sendo interceptados, mas o governo vem na sequência com um aviso oficial sempre para acalmar e tranquilizar que a prioridade do governo é a segurança da região, dos turistas e de todo mundo que está aqui. Rodrigo, quando você fala vida normal, mas aí você me disse que está tendo, por exemplo, aula nas escolas online, isso é um padrão de segurança? Isso acontece sempre? Ou é a primeira vez que está acontecendo e está tirando as crianças da rotina? Olha, os Emirados esse plano de contenção já vinha sendo preparado há bastante tempo. Ontem, uma ministra de Estado, a Rima Al-Hashmi, mencionou isso, que eles estão colocando em vigência esse plano. E, obviamente, não segue as atividades das escolas, das crianças, de forma online, para evitar o risco maior aqui, Neila, dos destroços dos mísseis interceptados caírem por aqui, como tem caído em alguns pontos que aí ficam bem famosos por Dubai ter toda essa fama internacional, e esse é o grande risco. O barulho são dos mísseis sendo interceptados e não dá para controlar onde esse destroço vai cair. Foram mais de 160 mísseis interceptados e mais de 500 drones que Dubai e os Emirados abateram nesses 3 dias, que mostra da força do país para conter um momento de crise. E, obviamente, não é uma gestão de crise eficiente de recomendar, por exemplo, recomendou todo mundo trabalhar de casa. Eu sou empresário, tenho tenho grupos de empresa aqui, sou o head do Lead Oriente Médio, maior rede de empresários do mundo, e, obviamente, a recomendação é para seguir, trabalhar de casa, crianças na escola, para evitar esse risco dos destroços caindo do céu. Bom, já que você falou da interceptação aí dos mísseis e foi uma coisa que acabou alertando todo e que chamou a atenção do mundo, das pessoas que moram aí, você consegue relatar para a gente como é que foi? Você conseguiu ver essa interceptação dos mísseis? Isso foi uma coisa que deixou a população de fato assustada?
Não teria como ser diferente, não vou ser ingênuo de falar que está tudo bem, obviamente, no sentido de o barulho não assusta, claro que assusta no Brasil, não estamos acostumados com isso, mas é um barulho forte que você, e quando você vê no céu, você vê a fumaça e os fragmentos caindo, mas isso mostra também deficiência da defesa aqui do país. Mas é um barulho forte. Sábado foi mais ativo, domingo pela manhã, e hoje tiveram pelo menos 2 incidências do caso, e está mais tranquilo hoje, e a gente espera que isso possa se resolver o quanto antes, porque afeta não só, obviamente, a segurança da região, mas uma crise desse tamanho vai gerar desdobramentos no mundo todo. Então, o Estreito de Hormuz já foi fechado, os voos espaço-aéreos daqui também tá fechado, e se isso seguir por muito tempo, são cenários diferentes que podem desencadear e chegar no Brasil de forma mais rápida do que a gente imagina. Rodrigo, vou colocar na nossa conversa também o Felipe Monteiro, que é meu parceiro aqui, analista político. Felipe, queria que você fizesse a sua pergunta também para o Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo. Prazer estar com você aqui no Contexto Metrópolis. Você colocou bem aqui, né, algumas situações que Emirados Árabes, mas especialmente Dubai, está passando, né? Dubai é considerada uma cidade mais segura do mundo, né? E depois desse ataque, né, do Irã, que acabou, né, atingindo, né, tangencialmente alguns lugares aí do Dubai, aeroporto e hotel de luxo, né? Essa peste de cidade segura acabou, de certa forma, se reduzindo, né, um pouco, né, no momento de guerra, no momento de ebulição do Oriente Médio, em geral, na região, né, que essa guerra Irã e Estados Unidos acabou atingindo, né, tangencialmente vários outros países, né. Eu queria saber como é que está o sentimento da população, em geral, aí em Dubai. As pessoas estão tendo vida normal, ou estão resguardadas, estão ficando em casa, estão assustadas, né. E onde você chegou a ouvir os mísseis, chegou a ouvir o, o míssil atingindo o hotel, o aeroporto, ou você só ouviu por notícias? Felipe, obrigado pela pergunta, um prazer falar contigo. E, obviamente, dá para escutar, sim, são barulhos bem grandes. E é justamente o que você falou, que é uma pena, esse é uma grande... o ponto negativo aqui dessa conversa no geral. O Dubai e Emirados sempre um ponto de segurança aqui de toda a região, mas eu acredito, eu penso um pouquinho diferente, isso reforça essa segurança, Felipe, porque um país devidamente pequeno, são 4 milhões de habitantes aqui em Dubai, 10 milhões no país inteiro, e receber em 3 dias 160 mísseis e 500 drones e abater 100% deles, com poucas casualidades, obviamente uma vida é uma vida, mas o país está dando um show de como se proteger e de como colocar a diplomacia em risco. Essa mesma ministra que deu uma entrevista ontem num veículo internacional comentou que a bola agora está no lado do Irã, que está querendo, que precisa prezar, obviamente, de respeitar o território de um vizinho que sempre foi tão político e tão diplomata quanto os Emirados com o Irã. Então, a bola está agora com o Irã, o país aqui se protegendo, se defendendo, tem o direito de se defender, mas a segurança da população está em primeiro lugar em todas as notícias, eles estão dividindo isso, e de novo, reforçando que segue sendo um país muito seguro, e obviamente não é nada legal, não vou de novo falar esse ingênuo, que não é tenso você escutar os barulhos, mas mostra também da força de um país preparado e que tem um plano sendo executado. Chegou a um ponto, Rodrigo, de terem que pensar em seguir para bunker ou para se esconder em bunkers? Aqui não possui bunkers, o país não tem esse hábito de bunkers, obviamente por questão dos destroços caírem dos céus, o governo mandou alertas no celular de todo mundo para ficar abrigado, para evitar esse risco. De novo, nenhum ataque direto, são ataques a bases americanas da região que estão sendo interceptados pela defesa dos Emirados. Então, todo mundo ficando em casa, até por questão de segurança mesmo. E aí, de novo, essa é uma recomendação do governo. O governo é bem direto, e aqui todo mundo tem uma confiança até de seguir o que o governo fala. O governo se põe sempre muito próximo de toda a população. E, de novo, um país que recebe o aeroporto de Dubai, já é o aeroporto mais visitado do mundo. O porto de Jebel Ali já é o porto mais ativo aqui da região, um dos maiores do mundo. Isso não é à toa, eles precisam sempre comunicar.
e colocar a população para perto, e tanto que a unanimidade, tirando os turistas que estão aqui a passeio e estão com uma estrutura um pouco menor, mas todo mundo que mora aqui, a grande maioria, diz que se sente super seguro de estar aqui. Então, a ideia até desse espaço é reforçar isso e que é importante o brasileiro pensar, obviamente, no mundo árabe, num cenário tão conturbado que temos hoje em dia. A geopolítica, o Felipe é um craque nisso, a geopolítica está mostrando que o Brasil precisa olhar os mercados para fora, o Oriente Médio se coloca à disposição, a segurança alimentar é super forte aqui, o Brasil alimenta o mundo árabe de forma bem direta, e isso deve continuar, mas obviamente que antes essa parte geopolítica seja solucionada em mesas de reuniões e não em conflito armado, como está sendo hoje em dia. Felipe, você ainda tem alguma pergunta para o Rodrigo? Rodrigo, eu queria saber se o governo, né, aí do Emirados Árabes, né, do Dubai, ele tem algum plano, né, tem algum planejamento, né, a posteriori, ou tem alguma informação? Vocês recebem momentaneamente informação do governo? Como é que é esse diálogo e essa comunicação do governo com os moradores aí do Dubai, em geral, relacionado com a guerra? É rápido? É tranquilo? Como é que é? Como é que funciona isso? Felipe, ótima pergunta. O governo, obviamente, em tempos como o de hoje em dia, que a rede social, as mídias são extremamente relevantes. Então, o governo, pela rede social, se comunica a tempo real. O Instagram do Ministério da Defesa, Instagram do Departamento de Emergência aqui dos Emirados, o Instagram da Agência de Notícia dos Emirados, posta em tempo real, como postaram agora há pouco, que alguns voos, nos 2 aeroportos aqui, voos, não todos, mas alguns voos começam a voltar a funcionar, e isso está sendo sempre comunicado para a população. Então, a população que está aqui, e até deixo para turistas que estão por aqui, sempre seguir essas redes oficiais do governo, porque o governo está deixando todo mundo bem tranquilo com essa informação. E, obviamente, o plano é que eles estão trabalhando na diplomacia para que isso seja resolvido, e o quanto antes terminar isso, para que não gere um efeito cascata na economia global, por exemplo, com o Estreito de Hormuz fechado. A gente segue acompanhando. Rodrigo, eu te agradeço demais pela participação conosco, por contar para a gente um pouquinho da rotina aí de vocês. Eu espero que isso termine logo, essa agonia acabe logo, com a rotina e o dia a dia de vocês seja retomado, principalmente por conta das crianças, né? Que são elas que sofrem mais aí com a falta da escola e também por ficarem assustados com essa quebra da rotina. Como você disse, não dá para a gente ser ingênuo e dizer que não se assusta, nem que seja um pouquinho. Te agradeço demais pela participação e por contar um pouquinho do que está acontecendo aí para a gente. Neila, eu que agradeço. Neila, Felipe, foi um prazer falar com vocês, me coloco à disposição aqui. E, de novo, estamos num país super seguro, com um plano em ação, e espero que isso solucione rápido. O mundo não precisa de mais guerras, e sim fazer mais negócio, estar mais próximo da sua população. Obrigado pelo espaço, uma boa tarde para vocês. Boa noite, obrigada.